Abra sua Bíblia comigo em Levíticos, capítulo 25, verso 21. Levíticos, capítulo 25, verso 21 e 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos para falarmos sobre o tema Um Novo Tempo. Um Novo Tempo, Levíticos 25, verso 21 e 22. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos, logo após você vai poder sentar. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior. Vou ler novamente, vou ler na versão que está no telão ali para mim, o 21. Diz assim: então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, para que dê fruto por 3 anos. No próximo. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Pode sentar-se, pode se sentar. Diga assim: um novo tempo. Deus segue sempre um padrão lógico, e isso aqui é importante você ter essa atenção, para saber como Deus trabalha, como Deus faz. Deus segue um padrão lógico de repetição. Diga assim comigo: padrão lógico de repetição. Quando você quer entender como Deus trabalha, Ele trabalha com um padrão lógico de repetição de tempo. Ele faz com que as coisas repitam. Pegue isso, porque isso é muito importante. É um padrão aritmético que Ele usa desde o início da criação. É a assinatura que Ele tem nas suas obras. Deus sempre deixa a assinatura dele lá, escrita, e essa assinatura é um padrão que está em todas as suas obras, e nessa assinatura ela é aritmética, ela é matemática, ela é de tempo, ela está em toda a criação, ela está no mundo, mas ela está também na minha vida e na sua vida. Quando nós falamos de tempo, nós precisamos entender esse padrão de Deus, como Ele trabalha em nossas vidas. As coisas que acontecem conosco, elas acontecem porque elas estão determinadas por tempo. Você vive temporada, você vive ciclos. Só para memorizar, diga comigo assim: ciclos. Alguns traços da identidade de Deus estão compostos, fazem parte desses ciclos que nós vivemos, e nós precisamos entender isso. No século 14, 15, até me esqueci agora qual é o século dele, mas tem um filósofo que ele chamava Søren Kierkegaard, e Kierkegaard ele descobriu, através da filosofia, que Deus realmente trabalhava através desse padrão de tempo, e ele criou aquilo que hoje é conhecido como filosofia existencialista. Essa filosofia existencialista impactou o coração de muitos filósofos, até nos dias de hoje. Muitos filósofos hoje possuem essa linha existencialista, onde a filosofia teve que admitir que há um Deus que trabalha, e Ele trabalha por processos, Ele trabalha por padrões, e esses padrões são aritméticos, ou seja, eles são encaixados em tempo. Porque a filosofia percebeu que as coisas elas se repetiam. Lógico que a filosofia foi descobrir isso muito tempo depois, mas Salomão já falava isso em Eclesiastes, que não há nada novo debaixo do céu. Que você sempre vê as coisas se repetindo, e você vai ver Jesus falando isso. Jesus falou isso para o apóstolo João lá em Apocalipse, que Deus vai mostrando o fim das coisas antes delas acontecerem. Isaías fala: Deus faz primeiro o fim para depois fazer o começo. E você começa a olhar e descobrir que olhar para o futuro é observar o passado. Ou seja, um povo que não tem história está fadado a errar nos mesmos lugares, nas mesmas coisas, porque não aprende com a sua própria história. Então, quando você quer descobrir como vai ser o futuro, basta você olhar para o passado, porque Deus revela o futuro através de muitas coisas que já aconteceram no passado. Então, olhar para o futuro é observar o passado e ver como as coisas acontecerem, porque elas acontecem debaixo de um padrão, ou seja, Deus revela o fim através do começo. Jesus vai falar muito sobre isso quando os fariseus, saduceus, os discípulos vinham até Cristo e perguntavam a Ele alguma coisa, algum segredo. Ele respondia assim: como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, como antigamente, como diziam os antigos, como que era no passado. Vocês querem saber como vai ser o futuro? Dá uma olhada no passado, e vocês vão ver que o padrão permanece. Tem as suas particularidades, as suas
peculiaridades, as suas diferenças, mas o padrão acaba sendo o mesmo, sempre, sempre. Então, para Deus, ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa, gente. Para a gente que existe passado, presente e futuro, mas para Deus é tudo a mesma coisa. Ele fez o mesmo padrão, então Ele está sempre preparado para revelar o fim através do princípio. E esse padrão de Deus, guarda aí, guarda no teu coração, esse padrão de Deus, ele tem um número, por isso que ele é aritmético, por isso que ele é matemático, ele é físico, ele é quântico. Por quê? Porque o número, que número é esse? É o número 7. Deus criou o mundo em 7 dias. E Ele fez isso estrategicamente, mesmo podendo só estralar os dedos e fazer tudo existir automaticamente. Ele preferiu seguir um padrão, Ele preferiu empreender esse universo em 7 passos, em 7 dias, em 7 ciclos, ou num ciclo apenas de 7. Não importa como você vê, mas basta você ver que os reinos da terra serão do Senhor após a 7ª trombeta. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Todos os reinos deste mundo serão do nosso Senhor, Jesus Cristo, após a 7ª trombeta. E a gente vê também que a própria psicologia se baseia na teoria dos setênios para poder trabalhar a questão de pedagógica, para poder ensinar nossos filhos. Ou seja, de 0 a 7 anos tem uma formação, de 7 a 14 anos, outra formação de 14 a 21 anos, outra formação, são ciclos de 7. O ano aceitável do Senhor é o 50º ano, ou seja, depois de 49 anos, que é múltiplo de 7. Então, 7 anos, no 7º ano você vai descansar a terra, você vai plantar, no 7º ano vai descansar. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º você vai descansar. E Deus vai sempre contando o tempo em padrões de 7. Quando você vai nas páginas do Novo Testamento, especialmente Apocalipse, você vai ver que lá tem 7 igrejas, contando 7 estágios da igreja na terra. São 2000 anos dividido por 7. E você vai saber cada período que a igreja viveu. Dá 300 e pouquinhos anos. E você vai perceber que 300 anos e pouquinhos, a primeira igreja do Apocalipse representa o início da igreja na terra. E você vai perceber que a última igreja de Laodiceia representa os últimos 300 anos e pouco da igreja na terra. Então, você percebe que esse período de 2000 anos, você divide por 7, e você vai ver o que a igreja viveu, exatamente o que está escrito na primeira igreja de Apocalipse. Os primeiros 300 anos da igreja, exatamente o que a primeira igreja de Apocalipse viveu. Os segundos, ciclo de 300 e poucos anos, é exatamente o que a segunda igreja viveu, e você vai vendo esses estágios. Lá tem 7 candeeiros, lá tem 7 estrelas, lá tem 7 anjos, lá tem 7 lâmpadas, lá tem 7 selos, lá tem 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 tronos, 7.000 homens que Deus vai separar, 7 cabeças, 7 diademas, 7 pragas, 7 anjos, 7 taças, 7 montes, 7 reis, e Deus vai sempre falando com a gente com 7, e por que a gente acha que isso é coincidência? Por que a gente acha que isso é coincidência? Você mesmo, nesse exato momento, deve estar vivendo um tempo de 7 na sua vida. Não sei se é na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, não sei. Você deve estar vivendo algum ciclo de 7. A questão é que nós, muitas vezes, não temos o conhecimento para entender como funciona esse ciclo de 7. O que fazer em cada ciclo de 7. Porque são 7 anos. No primeiro ano, o que nós devemos fazer? No segundo ano, o que nós devemos fazer? Terceiro, quarto, quinto, sexto. O que representa cada um desses anos? Como nos comportar em cada um desses anos? Por que existe cada um desses anos? O que Deus requer de nós em cada um desses anos? Quem sabe você abrir um negócio, o seu negócio já tem aí 5 anos. Então, olha só o que acontece. Nesse 5º ano seu, o que Deus fala que vai acontecer? E o que Deus requer de você nesse 5º ano? Quem sabe você está no primeiro ano do seu negócio, você está no primeiro ano de faculdade, o que Deus espera de você nisso, então é muito importante. Davi vai fazer uma menção no Salmo 90, verso 12, que é muito importante. Algumas pessoas até dizem que nem foi Davi que escreveu, mas que foi Moisés que escreveu esse Salmo 90. E diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, Senhor, quantos dias eu tenho? Eu quero saber quantos dias eu tenho, porque eu sabendo eu vou saber viver melhor. Eu vou viver com sabedoria. Então ele faz essa oração aí no salmista, dizendo assim: se o Senhor me ensinar a contar os meus dias aqui na terra, eu vou saber viver eles de uma forma maravilhosa. É mais ou menos assim, em outras palavras. Se você soubesse que você tem 7 anos para viver, como você viveria esses 7 anos? Vou apertar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Se você soubesse que você só tem 7 dias para viver, o que você faria nesses 7 dias que te restam de vida? Como seria? Como você se comportaria?
O que você tem para fazer, o que você tem para consertar, o que você tem para deixar organizado. Nesses 7 dias que Deus vai dar para você, nesses 7 meses, 7 anos, nesses 70 anos, não importa quanto tempo, é só uma ilustração, não é uma profecia, é só uma ilustração. Deus trabalha com ciclos de 7. Em Levíticos 25 que nós lemos, ele diz assim, ó, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, diga comigo, 6º ano. Para quê? Para que dê fruto por 3 anos. Foca nisso aqui. O 6º ano é o ano de frutificar 3 vezes mais. Você tem uma pessoa ali do teu lado, diga assim para ela, 3 vezes mais na sua vida. A boa notícia é que Deus não mudou seus princípios, Deus continua usando o mesmo padrão. Então Deus trabalha com uma certa previsibilidade. O que é fé? Fé é você acreditar, dar crédito à previsibilidade que Deus envia para você. Deus te conta o futuro e é só você acreditar. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Moisés creu, José creu, Abel creu. Todos os heróis da fé creram na informação antecipada que Deus deu a eles. Eles não duvidaram do que Deus falou. Deus disse, olha, vai ser assim. Imagine José quando teve aquela interpretação daquele sonho que foi dado por Deus, uma antecipação de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. 7 anos de espigas boas, 7 anos de espigas secas. Então a informação era que haveria 7 anos de prosperidade, de bonança, de fartura. E depois viriam 7 anos do quê? De escassez, de seca, de fome. Faraó teve fé, acreditou, colocou José para poder trabalhar baseado nesse padrão de 7. E vieram 7 anos em que Deus trouxe vacas gordas e José juntou 20% de tudo o que eles arrecadavam foi guardado. Seja de mantimento, de animais, de dinheiro, do que tinha ele guardou 20% para que quando chegasse no final dos 7 anos e começasse o tempo de fome, ele tivesse para eles e para os outros. Quem está entendendo isso aqui? Diga assim comigo, e ainda sobrar. Então fala assim, são 3 vezes mais. Fala, para mim, para o próximo, e ainda vai sobrar. Eu vou te provar isso até no Novo Testamento e você vai perceber que essa é uma realidade que Jesus viveu, Jesus ensinou seus discípulos e isso até trouxe problema para os discípulos, porque eles não estavam observando isso e nós precisamos aprender muito com isso. Mas primeiro eu quero trazer para você uma abordagem do que significa cada ano. Vamos ao primeiro ano. O primeiro ano do ciclo de 7, o primeiro ano de um ciclo que se começa na sua vida, seja na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar, não importa quais áreas da sua vida, você tem ciclos diferentes para cada área da sua vida. Se você tem 11 áreas da sua vida, existem 11 áreas que a psiquiatria e a psicologia divide da nossa vida, 11. Eu gosto de dividir em 5 que fica mais resumidos. Mas se você tem um ciclo novo em cada uma dessas áreas, é bom você estar atento. Porque você pode estar passando por ciclos diferentes e a sua vida passar uma impressão de estar desalinhada. Parece que você está fora do tempo. Parece que você está fora do alinhamento de Deus. Mas quem crê que nessa noite Deus pode alinhar a sua vida aqui nessa noite? Quem crê? O primeiro ano de Deus, de um ciclo de Deus na nossa vida, não importa a área que você está vivendo, é o ano do aprendizado. Diga assim comigo, ano do aprendizado. Você está com uma pessoa linda ao teu lado, diga assim para ela, é um ano muito difícil. Por quê? Porque no primeiro ano tudo é novo, gente. No primeiro ano tudo é novo, tudo é inseguro. Tudo causa uma certa angústia na gente. Você sabe qual que é a receita de Deus para você que está começando um ciclo onde tudo é novo, onde tudo é inseguro? A receita, a dica, o conselho de Deus é um só. Sabe qual que é? Estude. Aprofunde nisso que você está começando. Entenda disso que você está começando como você nunca conheceu algo com tanta profundidade. Seu negócio, entenda desse negócio mais do que qualquer pessoa na face da terra. Se você começou seu ministério, exemplo, você começou no louvor, então comece agora a sua vida toda funcionando só voltado para o louvor. Você vai entender quais são as músicas que estão sendo mais tocadas, as que mais tocam o coração de Deus, aquelas que a igreja mais adora a Deus. Você vai entender de tudo, você vai se aprofundar. O primeiro ano, que é o ano onde tudo é novo, é tudo difícil, mas é o ano do aprendizado.
É um ano que você vai com profundidade aprender tudo o que está relacionado àquilo que está se iniciando na sua vida. Porque a maior insegurança, sabe qual que é? Você não saber. Você não saber. Imagine você entrar numa empresa. E naquela empresa tem um sistema no computador novo para você aprender. E vem lá o seu gerente, alguma pessoa responsável para te ensinar, te coloca lá e fala assim, te vira. Fecha a venda aí, faz tudo certinho, não dá nada errado. E aí você olha para aquele sistema e você não sabe nada daquilo. Nada. Não passa uma insegurança, não passa uma coisa difícil. É muito difícil. Então, eu me lembro quando eu trabalhava numa loja lá em Cuiabá, chamada Decorlize. Eu trabalhei muitos anos lá, na Avenida do CPA. E nessa loja, eu fui passando por estágios. Eu tinha saído do quartel. E quando eu saí do quartel, eu tinha sido... Eu fui trabalhar com meu irmão num restaurante. Fui ser ajudante de cozinha, gente. E imagina só, descascar batata. Ajudante de cozinha é descascar batata, irmãos. Aí na hora que terminava de descascar batata, tinha que preparar o salão para receber os clientes que iam almoçar. Então a gente virava garçom ali. Então já virava garçom, colocava uma outra roupa, tomava banho, já saía. E a gente tinha que saber de tudo que tinha relacionado àquilo. Então ali eu tive que aprender como que faz feijão. Ali eu tinha que aprender como que faz arroz. Quem comeu o arroz que eu fiz aí na pescaria? Aí, diga glória a Deus, aleluia. Eu tive que aprender isso. Tive que saber como fazer as coisas. A gente de vez em quando derrubava a maionese no chão, colocava de volta. Os clientes amavam, gente. É uma coisa linda. É brincadeira, gente. Vocês não vão querer mais comer em restaurante, né? É só para vocês despertarem um pouquinho. Aí eu fui subindo no restaurante até que surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Decorlize. E quando eu fui para lá, eu comecei como empacotador. E rapidinho eu já virei chefe de empacotador. Aí depois eu fui passado para, eu acho que foi para auxiliar de vendas. Aí eu já passei para vendas, aí foi para gerente de vendas. Até que chegou um momento que eu recebi uma proposta para trabalhar numa assessoria jurídica. E quando eu fui para a assessoria jurídica, que era para o Bradesco, a gente fazia cobrança de financiamento atrasado, de caminhão, de ônibus, de trator, de tudo. E tinha que receber, gente. Então, era toda semana lá, chegava para mim 5 milhões para eu receber. Eu tinha que receber aquela semana aqueles 5 milhões. Era uma loucura. E o sistema era completamente diferente. Eu lembro quando a gerente falou assim para mim, você trabalhava na Decorlize com o sistema? Trabalhava. Então, senta aqui, vai fazendo aí. Eu olhava para aquilo, eu não entendia nada daquilo. E aí eu comecei a passar vergonha, porque tem que anotar tudo certinho, o telefone do cliente, tudo, e eu deixava escapar todos os detalhes. E depois vinham meus companheiros e falavam assim, o que você fez? Você não fez o negócio da forma certa, você não resolveu. Até o dia que eu falei assim, essa semana aqui, eu pedi para a gerente, falei, essa semana eu vou ficar até 9 horas da noite, eu quero aprender de sistema. Os sete, segunda a sábado, eu vou ficar até aprender do sistema. Eu quero saber tudo, como que faz. E eu entrava e simulava e fazia, pagava, entrava, simulava, fazia, pagava. Eu simulava todas as situações. E as pessoas já estavam desconfiadas de mim, tipo assim, não passa nada para ele não, que ele não sabe fazer. Aí quando foi na segunda-feira, eu descansei domingo, quando foi para segunda-feira eu já fui até a 1000 por hora, irmãos. Estava daquele jeito, envenenado. Eu falei assim, agora, joga para mim que eu vou resolver. E naquela semana as pessoas perceberam que eu estava aprendendo. Só que não entrou só eu, entrou mais 5 pessoas. E aquelas 5 pessoas, elas saíam, e sabe o que elas faziam? Iam tomar cerveja, iam jogar futebol. E não aprenderam. E de repente, com o passar do tempo, o gerente daquela loja, daquela assessoria jurídica, foi mandado embora. Eles mandaram uma gerente de Campo Grande. Aquela gerente falou assim, Fabrício, eu vou treinar você, você vai ser o gerente dessa assessoria. Eu falei, você. E ela falou assim, não, porque você vai para cima e você aprende. E foi isso no meu primeiro ano. Então, no primeiro ano lá de assessoria, eu já estava para ser gerente. Foi quando Deus me chamou para o ministério. E eu falei assim, não vou aceitar porque eu vou para o seminário. Mas o primeiro ano é muito difícil, é muito complicado. Você está começando um ciclo, então você precisa estudar, você precisa orar, você precisa se consagrar. Eu lembro quando entregaram a chave da igreja para mim, só jogaram a chave na minha mão e não sabiam onde estava nada dentro da igreja. E aí eu falei assim, eu sei que fizeram por querer de não me falar nada dentro da igreja, mas deixa comigo. Eu falei para o Espo Adriana, falei para todo mundo, falei, eu vou ficar aqui na igreja e vou descobrir cada buraco que tem dentro dessa igreja, onde liga, onde desliga, se tiver que subir no telhado eu vou subir.
E eu me lembro que naquele primeiro mês eu fiquei aqui, gente, eu mexi em cada tomada, o Felipe ficava desesperado comigo, não mexe no som, pastor. Eu falei, não tem jeito, eu vou mexer, porque eu preciso aprender a ligar esse som. O Fabrício vinha correndo para tentar livrar o som de mim, mas não tinha jeito. E eu falei assim, eu não paro enquanto não aprender o negócio. O primeiro ano é o ano mais difícil, é o ano onde o ciclo está recomeçando na tua vida, e nesse ano você precisa conhecer com profundidade. Você quer prosperar no negócio que Deus te deu, você precisa entender desse negócio mais que todo mundo. Você não pode entrar meia boca, você não pode entrar só pela metade, você tem que entrar de cabeça. Você tem que saber tudo a respeito desse negócio, tudo. Você tem que entender tudo, porque esse ano vai ser definitivo para você. Por quê? Porque é o ano do aprendizado. Tudo que você se propõe a fazer na sua vida, sempre vai ter o primeiro ano, e esse primeiro ano é o ano do aprendizado. Alex, imagina só, você pode fazer um projeto, pastor, eu quero fazer um projeto, e que projeto é esse? Não sei, já pensou, Alex? Você falou, não sei. Como não sabe? Você já tem que começar muito tempo antes, entendendo daquilo, e aprendendo a respeito daquilo. Eu falei com a pastora, falei, amor, a gente vai pegar um dinheiro de herança, e esse dinheiro de herança nós vamos aplicar. A gente vai fazer um investimento, e a gente vai trabalhar esse dinheiro, para ele multiplicar. E é um ramo que eu não entendo nada, vezes nada. Mas eu já estou encostando em pessoas que entendem do negócio, já estou vendo vídeo, já estou seguindo as pessoas que sabem, falam do negócio. Eu já estou procurando cada furo que existe nesse negócio, cada coisa que pode dar errado, cada coisa que pode dar certo. Quem está entendendo isso aqui? O problema é que quando a gente entra no ciclo e não se dedica nesse ciclo, a tendência é que você não passe do primeiro ano. Quem já viu pessoas que começaram e desistiram já no começo? No primeiro obstáculo, não conseguiram dar sequência. Quem já viu? Isso aí se chama o quê? Espírito de desistência. Você vai lá e você fala assim, eu vou começar uma faculdade. Só que você não para pensar que na faculdade você só tem ela em Quatro Marcos ou em Cáceres. Você não para pensar que você vai ter que andar quilômetros de ida e de volta. E que você vai ter que pegar carona com alguém e esse alguém pode ser chato. E que você vai ter que estudar, que você vai ter que fazer prova. Você só imagina assim, eu vou fazer a faculdade, mas na tua cabeça está o diploma lá, e você lá com o chapeuzinho recebendo lá o diploma. É assim? Não é assim, irmãos. Vai ter dia que você vai ter que ir sem dormir direito, sem comer, sair do trabalho sem jantar, ir estudar à noite, voltar tarde da noite, para acordar cedo do outro dia. Então não é só fazer uma faculdade. Uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu quero, porque eu quero entrar no louvor, me abençoa para entrar no louvor. Eu falei assim, claro que abençoa. O que você está pensando? Eu quero cantar. Eu fico imaginando a igreja domingo à noite lotada, eu com o microfone na mão, e glorificando, e todo mundo glorificando comigo. Eu falei, que lindo, né? Eu falei, só que não é assim. Aí a pessoa falou, não é assim? Eu falei, claro que não, você vai ter que ensaiar. No ensaio você vai levar uma chapuletada do líder, até você pegar. Você vai lá na frente cantar. Às vezes você vai cantar e vai levantar o povo e ninguém vai nem dar amém. Porque está todo mundo vendo quem você é primeiro. Você vai ter que ser amigo, irmão de todo mundo do Ministério do Louvor. Você vai ter que saber lidar com todo mundo, porque é relacionamento. Você não vai cantar sozinho. Tem um grupo lá e você tem que se adaptar a esse grupo. Não adianta você achar que você vai entrar mudando o grupo negativo. Você vai ter que entrar e você vai ter que se adaptar e etc. Aí na hora que terminou, o irmão falou assim para mim, pastor, tem como o senhor me arrumar outro ministério para mim? Eu falei, tem. Ele falou, não, eu mudei de ideia. Falou assim para mim, eu mudei de ideia. Eu achava que era outra coisa. E eu falei assim, então gente, não é que seja outra coisa. É que você está entrando no negócio e você não procurou entender antes de entrar. Jesus falou assim, quando você for começar uma obra, você tem que fazer o cálculo, para ver se vai conseguir terminar, para que não seja uma torre inacabada. Então nós precisamos entender onde a gente está entrando. Quando começa um ciclo na nossa vida, você precisa aprender a passar pelo primeiro ano desse ciclo, e nesse primeiro ano você tem que conhecer tudo, você tem que entender, você tem que saber quem é quem, você tem que saber a posição de todo mundo, você tem que procurar saber, como se você estivesse lá há 20, 30 anos, não importa. Hoje, mas como se tivesse 20, 30 anos entendendo de tudo. Aí sabe o que você faz no primeiro ano? Você faz uma oração. Escuta a oração que eu vou falar para você. Se você sabe que você tem que ter profundidade, que você tem que entender de tudo, a oração é essa aqui: Senhor, me dá sabedoria, entendimento e inteligência. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Diga assim: Senhor, me dá sabedoria, entendimento e inteligência. Aponta para uma pessoa e diga: sabedoria, entendimento e inteligência.
Porque para o primeiro ano você vai precisar de sabedoria, entendimento e inteligência. Você vai ter que comprar sabedoria, você vai ter que investir em sabedoria, você vai ter que, se preciso for, comprar um curso, sei lá o que, ir atrás. Você vai ter que buscar sabedoria e entendimento, que é a capacidade de entender. Escuta, olha só, nós estamos só no primeiro ano, calma, vou acelerar e vou jogar num X e-mail aqui do WhatsApp para a gente acelerar, tá bom? Segura comigo aqui, vamos lá. Gente, entendimento é a capacidade que você tem de entender as coisas. Gente, na igreja, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo simples em igreja. Eu falo 100 coisas, 100. Uma coisa que eu falei que ficou torta, a pessoa esquece as 99 boas, para pegar uma que ficou duvidosa, não entender, deturpar, distorcer, e esquecer as 99 para poder pegar aquela, deturpar e gerar o quê? Falta de entendimento. Ó, vem comigo. Falta de entendimento é assim, ó. Na sala de aula, nós estávamos sentados e o professor estava explicando. E ele veio com aquele giz assim que arrastava no quadro, que fazia aquele barulho e vinha. Aí depois ele explicava, e na hora que você perdia o entendimento, você só voltava em si quando o professor perguntava: quem entendeu? Aí você, para não parecer que não entendeu e ficar fora da turma, né? Como toda a turma entendeu, você fala assim: eu entendi, entendeu coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a sua mente fez o quê? Divagou. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue orar? Porque quando você dobra o seu joelho, você vai falar com Deus, com 30 segundos você lembra que você tem uma conta para pagar, você lembra que você tem um lugar para ir, você lembra que você tem o WhatsApp para responder, você tem o Instagram para dar uma olhada, você não consegue orar, por quê? Por falta de entendimento. Entendimento é foco, entendimento é capacidade de concentração, é você sentar em onde você está, sem perder de nenhuma maneira o seu foco, a sua atenção. Então não existe entendimento sem atenção, não existe entendimento sem foco. É quando você consegue focar e nada desvia a sua atenção daquilo. Você concentra naquilo e você suga tudo, você absorve tudo, sem desviar o seu pensamento. Exemplo, tem gente que está aqui agora na casa de Deus e está pensando na pizza que vai comer depois do culto. Então não está focado, não está de forma nenhuma voltado para a adoração. E não existe adoração que não seja em espírito e em verdade, ou seja, com profundidade. O espírito é o seu lugar mais profundo, é o lugar mais profundo do seu ser. Então tem gente que está aqui pensando no trabalho de amanhã, tem gente que está pensando aqui na saudade que está da namorada, do namorado, está pensando no problema, está lembrando de alguém que não veio no culto e etc., mas já perdeu, já divagou completamente. Então, como que vai ter entendimento? Não existe entendimento sem foco, sem atenção. Toda resposta de oração, ou toda oração que Deus responde, é aquela que você consegue focar. Quando você dobra o seu joelho e você não deixa nada tirar a sua atenção, é essa oração que Deus responde. Aquela oração que você começa assim: Senhor meu Deus, glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Aí você já olha lá para a rua e já tirou o foco. Essa aí, meu irmão. É a mesma coisa de conversar com sua esposa. Você já conversou com sua esposa, você dá atenção para ela, ela percebe. Percebe ou não percebe? A minha percebe. Se ela estiver falando comigo e eu estiver viajando na Helmans, ela já fala assim: o que eu falei? Aí eu lembro da última palavra que ela falou, lá no fundo do meu ouvido eu vi a última palavra que ela falou. Cito, você falou isso. Mas aí eu fico orando para ela não fazer a segunda pergunta, né? O que eu quis dizer com isso? Aí eu já não vou saber responder. Por quê? Porque precisa de quê? Só existe uma forma de você conseguir passar pelo novo ciclo, primeiro ano do novo ciclo, quando você está de cabeça no negócio. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem férias. Quem está entendendo? Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem férias. Você está totalmente focado e concentrado nesse ciclo novo que Deus está trazendo para você. Quem está entendendo, diga amém. Segundo ano é o ano do trabalho. Diga assim comigo: ano do trabalho. Esse segundo ano é mais penoso ainda. Escuta uma coisa: é o ano em que você vai ralar para mostrar serviço. No primeiro ano você tem que ralar para aprender, onde você vai adquirir conhecimento, entendimento, sabedoria, inteligência. Nesse ano é hora de você mostrar trabalho. E nesse segundo ano você não deve nem esperar grandes resultados. Se no primeiro ano você já não tem que esperar resultados, o segundo ano então, aí você não deve esperar resultados mesmo. Porque é o ano apenas de você semear. Quem está entendendo?
O ano da semeadura é o ano da ralação. É onde você começa a ralar, onde você vai empregando todas as suas forças. Mas escute o que estou dizendo para vocês. No segundo ano é o ano que as pessoas mais desistem. De todos os anos, o segundo ano é o ano que as pessoas mais desistem. Porque elas não fizeram o primeiro ano bem e não estão dispostas agora a trabalhar para fazer o negócio acontecer e crescer. Se você respeita o processo de Deus, se você respeita o tempo de Deus, você vai entender porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Você não estuda no primeiro, não quer trabalhar no segundo e quer descansar no terceiro. Vai fazer lógica um negócio desse, irmão? Tem sentido? Então, se você entender que nesse segundo dia é hora de mostrar trabalho, você não vai esperar grandes resultados. É o ano que você vai semear, porque é o ano da ralação. Salmo 126, versos 5 e 6, expressa muito bem isso ao dizer assim, ó: os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes nas mãos. Quem pode dizer amém? Então olha para essa pessoa e diga assim: não desista, ainda é o segundo ano do seu ciclo. Essa fase vai passar. Não dá para esperar nenhum resultado no segundo ano. Não dá, irmãos. É o ano da ralação, é o ano do trabalho, é o ano que você tem que estar atento, de que é o ano que você vai semear como você nunca semeou. Quem tem um perfil como o meu, que é um perfil executor, um perfil comunicador, ele tem um perfil acelerado por natureza, ou seja, um perfil que não tem paciência para esperar. Então, se você pedir para eu esperar alguma coisa, você quer me matar. Eu fui levar o Juarez agora lá no aeroporto, eu e a pastora, e antes de sair, o Juarez quis ir em 300 lugares antes de a gente sair. E eu falei: cara, por que você não me avisou na hora de sair? Mas na hora de sair assim mesmo, me avisa que a gente sai. Você deve ter que fazer 300 coisas. Vou, pastor. Falei: me dá paciência, meu Jesus, sorriso nos lábios. Bora, estou contigo mesmo, meu dia é seu hoje, bora. E ele dava risada. Mas quem não tem paciência, como o meu perfil não tem, a gente tem a tendência a comer cru. Eu já contei para vocês a história do feijão? Já? Quem lembra de uma história que eu contei para vocês do feijão? Nós morávamos em Várzea Grande, eu acho que eu tinha 4 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje, numa manhã, era mais ou menos 10h30 da manhã, minha mãe tinha cozinhado o feijão. Eu não sei o que ela fez naquele feijão, que ele estava muito cheiroso. Mas estava muito cheiroso, eu estava com uma fome fora do comum naquele dia. E eu disse: mãe, eu quero feijão. E ela falou assim: meu filho, primeiro o feijão tem que temperar. E depois sim eu dou para você. Eu falei: não, mãe, eu quero agora, eu quero esse feijão que está nessa panela. E ela me explicou novamente: meu filho, não pode, se você comer o feijão agora, está sem tempero, está ruim. Ele está cheiroso, mas ele não está gostoso. Ele está cheiroso, mas não está gostoso. Está igual Eva, né, que foi lá e cheirou, achou muito cheiroso o fruto, e quando comeu, viu que o negócio não era bom, né? E eu insisti tanto com minha mãe falou assim: então tá bom. Então, mas você vai ter que comer tudo. Ela pegou um prato cheio assim de feijão. Eu olhei para aquele feijão, mas estava tão bonito, tão cheiroso. Tava macio, mas os caroços estavam inteiros assim, não tem, irmãos? Aquela coisa linda. Eu falei assim: eu vou comer mesmo. Gente, na primeira colherada que eu dei, que eu senti o sabor daquele negócio, eu quis cuspir, ela viu, ela falou: não vai cuspir, vai comer tudo. Resultado: estava tão ruim, eu passei tão mal, que eu fiquei 5 anos sem comer feijão. 5 anos da minha vida sem comer feijão. Eu não queria saber de feijão de jeito nenhum. Fala assim: o apressado come cru. Fala assim: tenha paciência. Escuta, as coisas não estão do jeito que você queria, as coisas não estão como você planejou, mas tenha paciência. Você está dentro do processo de Deus, do padrão de Deus, as coisas vão acontecer na hora certa. Dá a mão para essa pessoa que você ama muito, fala para ela assim: tudo tem um tempo de Deus para acontecer. Tudo tem um tempo de Deus para acontecer. Então não desista que nesse segundo ano, você está dentro do processo, não afobe, não seja afobado como eu fui. Muitas vezes na minha vida, e luto para não ser, não seja precipitado, como foi Esaú, que trocou por um prato de lentilhas a sua primogenitura. Não se precipite nas suas decisões,
por você esperar resultado em tempo que Deus não te prometeu que vai dar resultado. E como você não conhece o ciclo de setes, você achava que teria resultados, mas não é tempo de resultado. Não cobre de Deus aquilo que Ele não te prometeu, não cobre das pessoas aquilo que elas não podem entregar para você. Não é. Terceiro ano é o ano das alianças. Diga assim comigo, ano de alianças. Dá para ser melhor, diga ano de alianças. Então esse é o ano que Deus começa a trazer pessoas para a sua vida. Escuta, todo problema que você tem é trazido por uma pessoa. Toda solução que você recebe também é trazida por uma pessoa. Então todas as bênçãos que Deus quer trazer sobre a tua vida vêm através de pessoas. E quando o diabo quer pegar você, ele envia uma pessoa para você. Mas quando Deus quer abençoar você, Ele também envia pessoas para você. É um padrão. Deus envia as bênçãos através de pessoas, o diabo também sabe enviar problemas através de pessoas. Então esse ano é o ano de você escolher com muito cuidado as suas alianças. Com quem você faz aliança? Cuidados, 3 anos. Jesus se relacionava com seus discípulos e dizia assim para eles, vocês são meus servos. Então escuta, esse relacionamento era de senhor e servo. Mas olha só o que diz João 15:15. Jesus falando assim, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas agora sim, eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu também tenho feito vocês. Eu tenho dado a conhecer vocês. Vocês também vão saber. Mas sabe quando Jesus falou isso em João 15? Sabe quando foi? Depois de 3 anos caminhando com Jesus. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, Jesus falou assim, você é meu amigo. Vocês são meus amigos. Todas as vezes que Deus quer abençoar a tua vida, Ele envia pessoas. E todas as vezes que o diabo quer atrapalhar a tua vida, Ele envia pessoas. Tenha cuidado com as alianças que você faz, porque neste ano é o ano que você começa a se consolidar. Jesus disse assim, ó, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se eles fizerem uma aliança, ou seja, se concordarem a respeito de alguma coisa, ligou na terra, está ligado no céu. Então no terceiro ano você consolida, mas ainda não desfruta. O terceiro ano ainda não é o ano de desfrute. Olha o que diz Levíticos 19:23. Vou pedir para colocar na tela para mim, Pamela. Levíticos 19:23, diz assim o texto. Eu vou ler na tela com vocês aqui. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Dele não se deve comer. Diga, no terceiro ano, eu faço alianças, mas ainda não desfruto. O terceiro ano é o ano da consolidação, é o ano que você entra na terra. Você está na terra 3 anos, você consolida. É o tempo de consolidar um discipulado. Uma pessoa só pode dizer que é seu discípulo depois de 3 anos caminhando com você. Os discípulos só foram chamados apóstolos depois de 3 anos caminhando com Jesus. Até faculdade que se preste precisa ter mais de 3 anos. É só depois de 3 anos que você pode olhar para uma pessoa e falar assim, beleza, você comeu sal comigo e açúcar, agora sim. Só depois de 3 anos, irmãos, que a consolidação de Deus vem. No nosso ministério vai ser igual, irmãos. A consolidação só vai vir depois de 3 anos desse novo tempo. É o ano que Deus vai começar a trazer pessoas e fazer novas alianças. Porque no primeiro ano é o ano de entender as coisas, saber as coisas. O segundo ano é o ano de a gente trabalhar, ralar. E o terceiro ano é o ano de a gente fazer alianças. Porque nesse ano é que começam a criar com profundidade as raízes. Até então nós crescemos só para baixo, não crescemos para cima. Agora entenda uma coisa, é muito mais importante no início crescer para baixo do que para cima, quem está entendendo? Se você cresce para cima, o vento bate e leva a árvore. Mas se você cresce para baixo, pode bater o vento que for, meu irmão. A raiz está segurando você na terra, quem está entendendo? Você está bem consolidado, aleluia. É só depois de 3 anos que você consegue dizer assim, minha igreja. Você pode perceber, quando chega assim no primeiro ano, a pessoa fala assim, pastor Fabrício, aqui na sua igreja. No segundo ano, pastor Fabrício, aqui na comunidade. É só no terceiro ano que a pessoa fala assim, a nossa igreja. Até lá a pessoa fica até com medo de falar que ela também é igreja, que ela também faz parte, que ela também pertence. É só no terceiro ano de ministério que a pessoa começa a realmente adaptar e fala assim, não, eu faço parte. Eu sou parte disso. Existem pessoas que diferenciam, existem pessoas que são diferenciais. Sim, existem pessoas que são muito mais aceleradas. Mas elas são aceleradas por causa do processo de vida delas do passado.
Então elas já conseguem entrar e já conseguem fazer parte muito rápido. Por quê? Pelo processo de vida, a história de vida delas já credenciou elas a serem assim, mas a maioria das pessoas não consegue ser assim. Elas começam a se sentir em casa mesmo depois de 3 anos. É muito difícil você ver uma pessoa nova convertida, chegou na igreja hoje, ela fica tão à vontade assim na igreja. É muito difícil. Agora, olha só, eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse é o tempo em que Deus está remindo o tempo. Quem crê nisso? Deus está encurtando o tempo. Deus está fazendo mais rápido o que demorava mais tempo para fazer. Quem crê nisso aqui nessa noite? Deus está remindo o tempo. Ele está fazendo mais rápido do que antes. Antes demorava mais. Deus está acelerando o tempo em nome de Jesus. Quem crê isso aqui? Os dias estão sendo abreviados. Deus está acelerando, irmãos. Escuta, eu já assisti o filme assim, ó, tem botão de 2x nesse filme aí? Não tem, mas vou passando para frente, essa parte é só converseira. Então eu vou passar aqui, está conversando muito no filme. Vamos logo para a ação. Eu já não consigo assistir filme mais sem passar para frente, irmãos. Aí você vai lá no YouTube e você vai assistir o vídeo e vê aquela propaganda abençoada. E está lá, skip, 5 segundos, são só 5 segundos, mas parece uma eternidade, não é, irmãos? E você fica desesperado para passar aquilo para frente. Pastor, manda mensagem para você. Eu sei que você está ouvindo no 2x, irmão. Irmão, esse aí tira galardão, hein? Pastor mandou mensagem para você, não vai ouvir no 2x, não. Eu aprendi a mandar mensagem de 1 minuto só. Eu mando mensagem de 1 minuto. Rapidão. Aí está lá você no 2x. Fala, pastor, fala logo. Esse dia teve um irmão que mandou uma mensagem para mim de 10 minutos, e ele mandou outra, e na mensagem ele cantava até, ele estava cantando para mim. Eu falei, meu Jesus amado, eu ouvi a voz dele no 2x cantando, eu falei, irmão, agora afinou. No 2x ficou afinado, no normal estava desafinado, mas no 2x afinou. Ele, credo, pastor, é muito meu amigo, gente, eu brigo assim só com amigos. 4º ano é o ano do fruto, é o ano de dar fruto. 4º ano é o ano de dar fruto. Esse 4º ano é o ano em que, de fato, Deus espera que alguma coisa aconteça. É o ano que Deus espera que fruto apareça. É no 4º ano. Lucas 13, verso 6. Fala para mim, por favor, eu quero ler com vocês. Lucas 13, 6. Diz assim o texto, leiam comigo, por gentileza. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Ó, o próximo. Pelo que disse ao Victor, há quantos anos, irmãos? Venho procurar fruto nessa figueira e não. Então agora no 4º, há 3 anos ele estava indo, agora no 4º ano, ele vai o quê? Eu vos chamei para dar fruto, e o vosso fruto aquela que não dá fruto, que ele faz? Corta, e é lançado no fogo. Mas olha só o que está dizendo, para que esta ainda, ela não continue ocupando inutilmente a terra. Pessoas que não dão frutos ocupam inutilmente a terra. Vocês sabem, ele está falando sobre Jerusalém, ele está falando sobre Israel, ele está falando sobre o povo judeu, que não estava frutificando, e não ficaria pedra sobre pedra. E ele está dizendo assim, vocês não vão ocupar essa terra mais, porque vocês estão sendo inúteis, vocês não estão frutificando. Então, o próximo texto. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, ou seja, para que possa adubar ela. O próximo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Escuta, o 4º ano é o ano de dar frutos. E Jesus vem na presença buscar frutos. Ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e não achou fruto. No 4º ano que ele veio, ele disse, vamos cortar, porque não está frutificando. É o ano que fala em que Deus vai provar as nossas obras. Ou seja, nós teremos muitos testes. O 4º ano de um ciclo na tua vida é o ano que Deus vai provar você. É o ano que Deus vai dar muitos testes para você. Quem sabe seja esse o seu ano. Quem sabe você está passando por muita prova hoje. Quem sabe você está passando por muitos testes hoje. E sabe o que esses testes visam? Ver se você frutifica. Ver se você dá fruto. Há pessoas que estão no reino de Deus, ocupando a terra só para comer frutos. Você não foi chamado só para ingerir os frutos, não só para comer os frutos. Você foi chamado para dar frutos.
Você é um produtor, não apenas um consumidor, uma produtora, não apenas uma consumidora. A pergunta que eu faço a você, Jesus vindo hoje, provar você e testar você, quais frutos você vai apresentar em suas mãos ao Senhor Jesus? Os frutos não são para você ainda desfrutar, comer, mas é para você entregar a Deus. É o ano que Jesus vem para buscar de você frutos naquilo que você está fazendo. Aquilo que você faz, se ainda não frutificou, tem algo errado. Alguns dos papéis aqui você não fez, alguns dos ciclos aqui você ainda não fez. Então, geralmente é no 4º ano que Jesus vem procurar você e procurar em você, encontrar frutos nas mãos. Levanta a tua mão, diga assim: eu sou como uma videira frutífera na casa de Deus, que vai frutificar 30, 60 e 100% para a glória de Deus. Diga: eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou multiplicar. Quem tem fé para repetir, diga: eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou multiplicar. Você vai frutificar em nome de Jesus. Escuta, uma das estratégias, isso aqui é estratégia, a gente joga limpo com você, estratégia. É uma estratégia, é uma das estratégias mais poderosas para você frutificar, se chama pequenos grupos, células, redes. São as mais poderosas. Para que as células frutifiquem, você precisa seguir um padrão. Se você segue aquele padrão, ela vai te dar muita alegria. Se ela tem hora para começar, se ela tem hora para terminar, se ela tem o conteúdo já pré-definido, se você já estudou esse conteúdo, se você conduz aquilo tudo dentro daquelas diretrizes, não tem como dar errado. Não tem como você não dar frutos. Não tem como você não ver resultados. Não há essa possibilidade. Porque você está seguindo um padrão bíblico, um padrão de Deus, que não é aleatório, não é na sorte, é padrão. Nosso sonho, nosso maior presente que os irmãos podem dar para a gente, é cada um de vocês ter uma rede de pequeno grupo nos seus lares. Como eu desejaria isso, como eu gostaria disso. Tem muitos irmãos aqui que têm chamado de Deus, tem irmãos aqui que são frutíferos, tem irmãos aqui que têm unção de Deus na vida deles, mas eles têm medo. Eles são dominados pelo medo, eles pensam que não vão conseguir, eles pensam que não vai dar certo, eles pensam que tem que lotar, eles pensam que tem que ir 100 pessoas na rede deles. Não tem, irmãos, não tem. Se for 10 pessoas, 5 pessoas, não importa, 8 pessoas, não importa. O importa é você ter um dia que você consagra a sua casa para receber pessoas ali, para ministrar na vida delas, para fazer a cadeira de oração, onde você coloca ela na cadeira de oração e ora por ela, para recolher as ofertas ali, ensinar elas a ofertarem, dizimarem, para vocês manterem comunhão. Ter um momento discipulado é fundamental. A comunidade do reino está transicionando para um novo tempo, e nesse novo tempo, as redes de pequenos grupos vai fazer parte da identidade da igreja. Eu vou lutar por isso, se for preciso 7 anos, eu vou lutar por isso. Todos os líderes da igreja, eu vou lutar por isso, nem que for dentro de 7 anos, para que todos os líderes tenham uma rede, todos os líderes frutifiquem. Nós não queremos pessoas ocupando a terra inutilmente. Nós queremos pessoas frutificando na casa de Deus. Eu quero que você veja pessoas sendo transformadas. Nós temos lições como, por exemplo, a primeira lição é Deus na casa, a Arca da Aliança. Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, como ela frutificou? Davi quis carregar a Arca da Aliança num carro de boi, sendo que Deus disse que a Arca da Aliança, quem carregava eram os sacerdotes. E no carro de boi ela caiu, e quando eles foram pegar, morreram. E Davi ficou com muito medo, e Davi teve que acertar desta vez para levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Até então ele deixou na casa de Obed-edom, e Obed-edom tratou a presença de Deus da melhor maneira possível. O que aconteceu? Ele prosperou muito. Então vocês são sacerdotes de Deus, que estão levando a Arca da Aliança para a casa de vocês. Vocês são sacerdotes de Deus, que estão tratando a presença de Deus com muito respeito, da forma que Deus espera que seja. Vocês estão fazendo da forma certa, não adianta fazer meia boca, não adianta fazer de qualquer jeito, não adianta fazer aleatoriamente, tem um padrão. Ô Davi, se você mandar no carro de boi, se você fazer do jeito que você acha, essa Arca da Aliança vai matar vocês. Essa presença que é para abençoar vai trazer dor para vocês. A presença que é para encher vocês de alegria vai deixar vocês tristes. Ou faz da forma certa, Davi, ou essa Arca da Aliança não vai trazer vida, vai trazer morte. E é isso que aconteceu. O que aconteceu estava trazendo morte. Mas quando Davi entendeu que ele tinha que fazer da forma certa,
Ele precisava do sacerdote para isso. E ele chama o sacerdote falou para ele assim, não é assim que transporta, não é assim que faz. Faz assim, Davi, pega os sacerdotes, pega lá, coloca nos ombros deles, 4, 6 sacerdotes. Em cada passo, cada 6 passos, eles vão glorificando a Deus. Em cada 6 passos, eles vão adorando a Deus. É dessa forma que vai. A Arca da Aliança volta, e a presença de Deus traz prosperidade. Viveu um reino, até então, o reino de Davi passou a viver paz. O texto diz assim, Davi viveu paz, até o fim dos seus dias. Ele viveu em paz, ele viveu alegria. Olha só uma das lições da nossa rede, perdão. Então lá a gente fala sobre perdão. E olha só que interessante, lá não é só falar, a gente tem as tarefas que as pessoas levam para casa, e elas têm que exercitar, então é poderoso. Então escute, é o ano de frutificar, o 4º ano é o ano de frutificar, o ano de dar frutos. Porque no 5º ano, e esse aqui eu quero que você esteja atento aqui, olha só o que acontece no 5º ano. É o ano da definição, e esse ano da definição é importantíssimo. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 13, verso 19. Pega que é muito importante, gente. Se eu fosse você, estava anotando tudo. Porque isso aí envolve todas as áreas da sua vida. Olha só 2 Reis, capítulo 13, verso 19. Olha só que poderoso, porque tudo fala desse ciclo, tudo fala de cada ano. Olha só o que diz o texto. Então o homem de Deus indignou muito contra ele e disse, quantas vezes? Ou deveria o quê? Ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Existem pessoas que existe um espírito de desistência na vida delas. Algumas desistem com 1 ano, algumas desistem com 2 anos, com 3 anos, 4 anos, 5 anos. 5 anos. Essas pessoas conseguem terminar uma faculdade. Porque a faculdade tem 5 anos, elas conseguem. Mas elas não conseguem passar disso se for alguma coisa a mais. Relacionamentos, casamento, chegou até os 5, separou. Emprego, chegou até os 5, parou. Igreja, ficou 5 anos da igreja, saiu. Não consegue. Escuta, não consegue. Essa pessoa tenta, mas ela não consegue passar dos 5 anos. É o que aconteceu com o rei. É o que aconteceu com o rei. Coloca para mim de novo, Pamela. Olha lá o rei. O homem de Deus, Eliseu, falou assim, rei, você não consegue passar dos 5. Você trava no 5. Você para no 5. Muita gente vem caminhando bem, mas quando chega no 5º ano, que é o ano da definição, para, muda de igreja, muda de ministério, muda de esposa, muda de família, ao invés de definir, acaba mudando, e começa tudo de novo, e recomeça tudo de novo, do zero, abandona todo o sacrifício que teve, abandona todos os anos que caminhou, todo o sacrifício, toda a dor que passou, entrega tudo, se desespera, abandona tudo e não dá sequência. Muda de emprego, muda de tudo, muda de casa, não aguenta segurar. O 5º ano é o ano que você forma a sua reputação, é o ano que as pessoas vão definir quem você é. Então, quem não conclui os ciclos, quem não passa dos 5 anos, nunca vai conseguir se definir. Você vai ser sempre um potencial, uma potência, alguém que pode, mas nunca foi, nunca será. Então tem que ter o quê? Resistência, para perseverar, e chegar até o fim. Escuta, o reino de Deus é para quem persevera, o reino de Deus é para quem continua. Sabe do que o inferno tem raiva? O inferno tem raiva de guerreiro e de guerreira. Sabe por quê? Porque guerreiro e guerreira não desiste nunca. Você está com uma pessoa ali do teu lado, diga assim para ela, não desista nunca. Ei, nessa batalha, sabe quem vence? Quem permanece até o fim, em nome de Jesus. Então quem persevera alcança a definição, quem persevera alcança caráter, quem persevera vai ser digno de desfrutar dos frutos. É só quem persevera. Então esse ciclo, se você está no 5º ano, está com vontade de desistir, eu vim aqui para encorajar você como profeta de Deus. Você não vai desistir, não vai retroceder, você vai continuar, você vai passar, você vai avançar, e você vai colher grandes frutos da tua vida. Não pare, não desista. Se é para Jesus, pode aplaudir forte.
Volta o texto para mim, volta o texto. Não queira ouvir isso aqui, ó, não queira ouvir isso. Porém, agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Ou seja, o ano da definição é quando tudo é completo. O rei não se definiu, o rei não quis completar. Então, só 3 vezes ele feriu os sírios. Só 3 vezes. Só 3 vezes. Esse ano da definição é muito importante, porque é o ano que estamos definindo nosso caráter. Mas escute, esse caráter, ele está sendo confrontado. Ele está sendo confrontado pela rejeição. Guarda isso no teu coração, a rejeição, ela vem no 5º ano para te atacar. No 5º ano a rejeição vem com força, mas vem para provar você, o seu caráter. Você pensa que são pessoas. Como eu disse para você, quando Deus quer te provar, Ele envia pessoas. E você pensa que são pessoas, mas é Deus por trás dessas pessoas. É Deus formando você, definindo você, provando você. A rejeição vem. Algumas pessoas no 5º ano já colocam as malas nas costas. Porque eles começam a entrar em processo de fuga. E querem abandonar o que estava começando, e querem desistir do que estava abandonando, do que estava começando, do que estava trabalhando, do que lutou, do que ralou. Ralou demais, sofreu demais, e agora está com as malas nas costas para desistir do projeto, para desistir do sonho de Deus para a vida delas. E nessa hora a rejeição vem, mas não vem só a rejeição, nessa hora vem a proposta. 1, 2, 3 propostas. Vem para cá, vem para lá, aqui você vai ser feliz, aqui as coisas vão dar certo, aqui tudo é diferente. Mentira. É o diabo abrindo um caminho para você entrar, para você sair daquilo que Deus começou na tua vida. Mas você não vai viver por propostas, você vai viver por propósitos. Quem está entendendo aqui nessa noite? Por propósito. Então nesse ano você não desiste, porque você não vai colocar as malas nas costas. Ei, escuta, tira as malas das costas, faz assim, sai daqui, mala. Eu vou permanecer até o fim. Quem pode dizer amém por isso? É o ano da definição, que seu caráter é vindo, mas escuta, nós na comunidade do reino, nós estamos no 6º ano. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Diga assim comigo, 6º ano. Ah não, gente, vamos dar uma salva de palmas por esse 6º ano. Porque o 6º ano é o ano da bênção. O 6º ano é o ano da bênção, mas escute, não é apenas o ano da bênção, é o ano da bênção tríplice, 3 vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Levíticos 25, 18 aí. Pamela, por gentileza. Eu não sei se é o 18 ou se é o 21. Levíticos 25. Olha lá o que está escrito. Quero ler com vocês para gerar fé. A fé vem pela palavra, amém? 21. Levíticos 18 e 21. 25, 21, desculpe. 25, 21. Diz o que é o texto aí, gente. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Quem lê comigo aí? Vamos lá? Então... Olhe para essa pessoa e diga assim, ó, os 3 anos futuros já estão garantidos. No 6º ano você semeia e colhe 3 vezes mais. Por quê? Porque no 7º ano você não semeia, lembra que é o descanso? Você não trabalha. 7º ano é o descanso. Então olha só, e no 8º ano é o recomeço, você sabe, não tem 8º dia, volta o ciclo de novo, ó. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? É assim, recomeça o ciclo. Então no 8º ano é o recomeço de um ciclo. Sabe o que significa? Guarda isso no teu coração. Significa que se você semeia e você persevera, no 6º ano você vai ter a bênção de Deus triplicada na tua vida, em nome de Jesus. No final você vai poder dizer, valeu a pena. Mas é no final, no 6º dia, que você vai poder dizer, valeu a pena. Nesse ano, tudo o que você faz com a bênção de Deus rende 3 vezes mais. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Abra a tua mão. Deixa eu profetizar uma bênção sobre você. Pai, eu profetizo que tudo o que o Senhor tem dado aos teus servos, teus filhos, sobre esta igreja, sobre esta casa, cada pessoa que aqui está,
tudo dela vai render 3 vezes mais de bênção. 3 vezes mais o salário dela vai render, Pai. 3 vezes mais a saúde, a felicidade, a paz, a harmonia na casa, na família, no ministério. 3 vezes mais será abençoado sobre a tua vida. Eu profetizo isso sobre você em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Vai render 3 vezes mais. Quem recebe aí, diga amém. Em nome de Jesus. 3 vezes mais significa 30, 60 e 100%. Comigo, 30, 60 e 100%. De novo, 30, 60 e 100%. E isso é 3 vezes mais, é 30, 60 e 100%. 3 vezes mais é crescer, avançar, crescer e multiplicar. Avançar, crescer e multiplicar. Ou seja, 3 vezes mais, gente maravilhosa. Vai render 3 vezes mais na tua vida, em nome de Jesus. Com honra, com lealdade, submissão, vai render 3 vezes mais. Você vai ver Deus fazendo frutificar. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Por 3 anos. Vai render por 3 anos o que Deus vai semear, vai colher. O que nós vamos semear, Deus vai fazer a gente colher 3 vezes mais. Então semeie, não pare de semear, persevere. Não pare de insistir, não desista. E agora, eu quero dizer para você que nesse ano 7º, que é o ano que a gente só descansa, é o ano do desfrute, gente. 6 dias Deus trabalhou, no 7º Ele descansou. Então Ele desfrutou. A palavra aqui, descansar, não significa literalmente pegar uma rede preguiçosa para deitar. Significa literalmente que Ele ficou com muito prazer, com muita alegria em tudo que Ele fez. Então o que Ele fez, Ele desfrutou. Então naquilo que Ele fez, Ele teve muita satisfação. Ele viu que valeu a pena o sacrifício de fazer em 7 dias todas as coisas. Olha só o que aconteceu com Jesus. O profeta Isaías diz assim, ó: Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Entendeu? Agora olha só, antes do texto está dizendo assim, o sacrifício que estava proposto para ele. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, desse sacrifício, e se alegrou. Ou seja, estava proposto. Ou seja, olha só, foi uma proposta que fez antes, e ele teve que ver lá no futuro, se ia valer a pena ou não. Então ele viu o fruto lá na frente, e ele falou assim, vai valer a pena, então eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou me entregar na cruz, vai valer a pena, eu vou fazer isso. Então, ele está dizendo assim, olha, eu vou passar por esse ciclo de sofrimento, mas eu sei que lá no final vai valer a pena, porque a colheita vai ser 30, 60 e 100%. Eu sei que lá eu vou avançar, crescer e multiplicar. Eu sei que tudo vai valer a pena lá na frente. É como se fosse Jacó trabalhando, e ele fez um combinado com o sogro dele, e ele diz assim, meu genro, eu dou minha filha para você, mas você vai ter que trabalhar para mim por 7 anos. E o texto diz assim, Jacó trabalhou por 7 anos, como se fosse um dia, porque ele teve muito prazer no fruto do trabalho dele, que era o que? A sua esposa que estava por vir. Então ele estava amando tanto, e tão apaixonado pela esposa dele, que ele nem viu os 7 anos passarem, porque ele não tirou os olhos daquilo que Deus tinha prometido para ele, que era a mulher, a esposa. Jesus não tirou os olhos daquilo que Deus prometeu para ele, que é reinar sobre todo o universo. Ele não tirou os olhos. Então quando ele estava na cruz, ele não tirou os olhos dessa promessa. Ele ficou o tempo todo vendo aquilo que Deus prometeu para ele, ele não desistiu. Se você olhar para a tua vida agora e para as lutas que você está passando, dá vontade de desistir. Mas se você olhar lá na frente na promessa que está esperando por você no 7º ano, você vai chegar lá e você vai desfrutar, e você vai se alegrar. Você não vai descer da cruz, você não vai abandonar o sacrifício, você vai continuar lutando, 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 sabendo que aquele que é fiel, ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele te prometeu. Quem está entendendo isso aqui? Eu sei que a luta está grande, eu sei que está pesado o fardo, eu sei que a cruz está difícil de carregar, mas Deus manda te dizer, continue, 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 porque vai chegar o 7º ano, vai chegar o ano do desfrute, vai chegar o ano do descanso, vai chegar o ano que você vai se alegrar, como Jesus se alegrou. Quem crê nisso aqui comigo nessa noite aí, joga a mão lá para cima, dá uma salva de palmas a Ele.
porque Ele se alegrou do fruto do seu penoso trabalho, porque Ele sabia que o 7º dia ia chegar, Ele sabia que o 7º ano ia chegar, Ele sabia que o desfrute ia chegar, o descanso ia chegar, e vai chegar na tua vida também. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai passar por todas as fases, você vai viver todos os ciclos, e vai chegar o ano que você vai poder descansar e desfrutar de uma colheita abundante na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você vai desfrutar de tudo que você plantou nos 6 anos, e assim como Jacó um dia também serviu a Labão por 7 anos, por Raquel, para se casar com Raquel, você pode ter certeza também, que quando a bênção chegar, vai parecer que passou poucos dias, você nem vai se lembrar de tudo que você sofreu, porque a alegria vai ser tão grande, tão grande. Uma mulher quando está grávida, ela passa 9 meses tribulosos. Nos primeiros 3 meses, ela vomita, ela passa mal. E quando vai chegando próximo ao parto, vai aumentando a tensão, a ansiedade, e ela começa a ter dores de parto. Se o bebê vai nascer de forma natural, num parto natural, as dores são comparadas como de pedra no rim, né? Dizem que a dor do parto é até maior. É uma dor muito grande, a mulher chora, ela se desespera, ela precisa de ajuda. Mas quando o bebê nasce, e a pessoa que ajudou no parto traz o bebê, há 1 segundo atrás ela estava chorando. Há 1 segundo atrás ela estava chorando. Mas quando o bebê vem nos braços dela, ela abre um sorriso, e esquece toda a dor que ela passou. Quando José tem o seu filho, ele dá o nome de Efraim, e ele dá o nome de Manassés. E o significado de Efraim é: Deus me fez esquecer toda a dor que eu passei. Deus me fez esquecer toda a vergonha, todo o sofrimento, toda a dor. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Está chegando esse dia, que você nem vai mais conseguir se lembrar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a frustração, de toda a vergonha, de todo o medo, de toda a vontade de desistir, de toda a vontade de abandonar, porque a alegria vai ser tão grande quando os frutos, os feixes estiverem nas suas mãos. Você foi semeando com lágrimas, mas você vai voltar com um sorriso nos lábios. Você vai voltar com um sorriso nos lábios. Deus vai trocar o seu choro por risos, o seu pranto por louvor, suas cinzas por coroa de ouro. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar essa situação. Libero esta palavra na tua vida. Se você tem fé para receber, eu libero essa palavra na tua vida. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai trocar suas vestes de tristeza por vestes de alegria. Deus vai colocar um cântico novo nos teus lábios. Tudo vai passar. Os feixes virão nas suas mãos. O fruto virá na tua mão. O que vai nascer vai vir nos teus braços. E sabe o que vai acontecer? Você vai sorrir. Você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Quem pode dizer assim: eu recebo em nome de Jesus? Recebam, porque são palavras de vidas sobre vocês. Vocês estão vindo aqui hoje, nesta noite, irmãos, para receber uma palavra de vida sobre vocês. Vocês são como árvores, e vocês estão sendo regados nesta noite, com rios de águas vivas que vêm do Espírito Santo de Deus sobre vocês. Sejam regados agora. Pastor, eu estou como uma árvore cortada. Escute. Há esperança até para uma árvore cortada. Ao cheiro das águas ela vai brotar, como se fosse uma planta nova, e vai florescer. Seus ramos vão se fortalecer, e você vai frutificar para o teu Senhor. Vai frutificar para o teu Senhor. Não importa se você é como se fosse um tição tirado do fogo. Deus tem poder de trazer vida sobre você.
em nome de Jesus. Só quem toma posse aí, diga amém. Dê uma salva de palmas a Ele, a Ele, a Ele.